Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 18. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, e ele viu e creu. Até então, não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que ele lhe dissera. Uma das características mais marcantes de todo o ministério de Jesus é o fato dele estar sempre em companhia das pessoas que naquela sociedade não tinham lá muita importância. Em certa altura do Evangelho, nós somos informados que Jesus fala a respeito daqueles que o criticavam justamente por conviver com as pessoas mais simples. E ele chega a dizer o seguinte: João Batista veio, não bebia nem comia e vocês o desprezaram. O Filho do Homem veio, come e bebe e vocês também não o recebem. Uma das características mais marcantes de todo o ministério de Jesus é o fato dele estar com as pessoas simples, com as pessoas comuns, com as pessoas sem grande importância. E agora, quando nós chegamos no texto que narra a sua ressurreição, a primeira pessoa que aparece e que encontra Jesus é Maria Madalena. Maria Madalena aparece nesse texto aqui como uma mulher pública. A sua presença no túmulo ao amanhecer é bastante significativa. No contexto histórico, naquele momento daquela sociedade, Maria Madalena representava o extremo da vulnerabilidade social. Ela era mulher, sem status legal e sem status religioso, como era comum em todas as mulheres, e segundo Lucas, ela tinha sido liberta por Jesus
de 7 demônios, está lá em Lucas 8:2, o que a colocava à margem da pureza ritual que era exigida pela elite religiosa da sua época. E aí então Jesus ressuscita, e em vez de aparecer a pessoas importantes, em vez de aparecer aos seus próprios seguidores, aos seus discípulos, a primeira a encontrar Jesus é Maria Madalena, uma mulher nessas condições. O texto diz que Pedro e João, que é apresentado no Evangelho de João sempre como o homem, aquele a quem Jesus amava, eles correm para o sepulcro, para o túmulo, e o discípulo amado, que é João, chega primeiro, mas ele deixa a honra de entrar primeiro para Pedro. E aí então somos informados pelo texto que Pedro e João, os líderes formais dentro dos seguidores de Jesus, correm ao túmulo, mas não compreendem as Escrituras. Versículo 9 diz que eles estavam ali, mas ainda não tinham entendido o que estava acontecendo. E aí então o encontro de Maria Madalena com Jesus traz um detalhe muito importante. Ela encontra com Jesus, não o reconhece, não sabe que é ele, pergunta para ele se ele é o jardineiro e se ele tinha levado o corpo de Jesus até o momento em que Jesus a chama pelo nome. E o reconhecimento através da voz, na cultura da época, na cultura mediterrânea, era uma marca de identidade. Jesus chama Maria pelo nome e dessa forma ele restabelece o vínculo pessoal que tinha sido rompido por sua morte. O reconhecimento ocorre no contexto de um relacionamento. E veja, é interessante a gente perceber que Maria se encontra com Jesus, Jesus é o mesmo, mas agora transformado pela ressurreição. E ela não o reconhece, a não ser quando ele a chama pelo nome. E aqui então nós temos uma mudança ou uma subversão das expectativas. A primeira testemunha da ressurreição é uma mulher, não os discípulos homens. E essa situação é uma inversão deliberada das estruturas sociais da época. Só para que os irmãos tenham ideia, no judaísmo do século I, ou seja, nessa época, nem mesmo o testemunho das mulheres era considerado como confiável nos tribunais. Se uma mulher visse alguma coisa, só valia aquilo que ela falou, se depois dela falar um homem dissesse, é isso mesmo. Ela falar não tinha importância. O seu testemunho não tinha validade a não ser que fosse corroborado pelo testemunho de um homem. E aqui nós temos a seguinte cena: Jesus, Filho de Deus, ressuscitado pelo Pai, se encontra primeiro com quem? Com essa mulher. E é ela que vai levar a notícia mais importante de toda a história do cristianismo: Jesus ressuscitou. Não foi para os homens, não foi para os discípulos, não foi para ninguém especial, foi para Maria Madalena, uma mulher que sequer podia dar testemunho daquilo que ela tinha visto, sem que os homens corroborassem aquilo que ela falou. E o que Jesus diz a ela é: não me segure. Não, aqui Jesus não está dizendo que ele não pode fazer alguma coisa, não é nenhum tipo de proibição, mas é uma redefinição do relacionamento que ele tem, não só com Maria, mas também com todos os seus seguidores. E por que Jesus diz isso a Maria? Maria queria restaurar o mesmo vínculo, o mesmo tipo de amizade que ela tinha antes. E aí Jesus diz: olha, as coisas não são mais assim. Ela queria voltar à relação entre discípulo e mestre, mas Jesus estabelece agora um novo tipo de comunidade, e por isso ele vai falar para ela testemunhar aos meus irmãos. Ele diz: vai e leva aquilo que você viu para os meus irmãos, os mesmos que são filhos do Pai como eu sou. E portanto Jesus está fazendo agora
a criação de um novo tipo de comunidade. Não mais a comunidade de pessoas especiais, não mais especial porque eram pessoas puras, mas porque eram seus irmãos. E aqui é interessante a gente perceber que Jesus, ao fazer isso, liberta Maria da tentação de possuí-lo como uma propriedade privada. Maria queria voltar ao status anterior. O mestre voltou, eu sou sua seguidora. Mas Jesus a liberta disso. E é interessante como a gente pode olhar para a nossa realidade hoje e perceber que muita gente também acha que Jesus é propriedade dele. Tem muita gente, e tem igrejas que fazem isso. O meu Jesus, o Jesus da minha comunidade é muito melhor do que a da comunidade X ou Y. Como se Jesus fosse uma propriedade de quem quer que seja. O que Jesus está fazendo aqui é dizer claramente para Maria, não vai mais ser assim. Ele não é propriedade de Maria e nem mesmo dos seus discípulos. E hoje, quando as igrejas, quando grupos religiosos que se identificam com o ensino de Jesus, acham que tem Jesus como sua propriedade, não entenderam a posição dada pelo próprio Deus para Jesus. No dia da Páscoa, no dia que celebramos a ressurreição de Jesus, nós já cantamos aqui mais de uma vez, Ele é o Rei, Ele é aquele que foi ressuscitado por Deus, Ele é aquele que está sobre todas as coisas. E por incrível que pareça, ainda tem gente que acha que é dono dele. E até tem gente que acha que deve se relacionar com ele como se ele fosse alguém que resolve os meus problemas. Ele é o grande quebra-galho das igrejas. Ah, nós estamos precisando de alguma coisa. O que faz? Vamos pedir para Deus e Jesus vai fazer para que tudo corra de acordo com o que nós queremos. Não. Jesus é aquele que foi colocado sobre todas as coisas pelo próprio Pai. E aqui Maria aprende que ele não é propriedade privada, assim como também não é propriedade privada de nenhuma igreja, de nenhum grupo que se identifica, ainda que se diga seguidor de Jesus. Mas esse encontro de Jesus com Maria acontece num jardim, e é por isso que ela entende que ele era um jardineiro. Ela pensa que ele era um jardineiro. E esse jardim é um símbolo muito interessante nesse texto. Porque enquanto Maria pensa que Jesus é um jardineiro, e não por engano, mas porque ele de fato agora traz nessa cena, em um jardim, uma nova realidade. Aquela cena que nós conhecemos lá do início das Escrituras, de um homem num jardim que desobedece a Deus e que se afasta de Deus e é excluído desse jardim, agora é refeito por Jesus. Jesus está num jardim criando uma nova realidade, uma nova comunidade, não dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mas daqueles que são seus seguidores. O jardim, portanto, é um símbolo muito interessante, porque ele de fato apresenta o novo Adão que refaz a criação. A ressurreição acontece num jardim, invertendo a queda do Éden. E por isso nós vamos encontrar Jesus mostrando que essa nova realidade se expressa na maneira como ele chama os seus discípulos, meus irmãos. E com isso Jesus iguala a sua relação com o Pai à relação que os seus seguidores têm com o Pai. Isso significa que não há mais as mediações exclusivas que a religião judaica sempre defendeu. Isso também significa que há uma ruptura com aquele sistema de pureza da qual Maria não podia entrar porque tinha sido uma mulher liberta de demônios e tudo mais. Como é que ela pode ser considerada pura? Pois é, não tem mais esse sistema de pureza. O Deus da ressurreição não está preso ao templo, ao sacerdócio ou às regras de pureza. E finalmente, nós podemos perceber que Jesus faz de Maria Madalena, a sua primeira missionária. Ele fala para ela, vá e anuncie aos irmãos.
Maria se torna um tipo de apóstola dos apóstolos, mostrando que a missão nasce do encontro transformador e não das hierarquias institucionais da religião. Veja que Jesus está criando algo completamente diferente. E quando nós olhamos para esse texto, num domingo como esse, em que celebramos a ressurreição de Jesus, podemos aprender que a comunidade de João, desse texto, negociou sua identidade num mundo de valores, usando mulheres como testemunhas autorizadas dentro do grupo. Algo impensável para aquela sociedade. Embora Maria fosse marginalizada por ser mulher, por ter sido endemoniada, agora ela é a missionária. A igreja de hoje deve ser assim. Ao mesmo tempo, a experiência de Maria nesse texto serve de modelo para nós, porque ao ser reconhecida pelo seu nome e chamada pelo seu nome, como Jesus havia feito ao mudar o nome de Pedro, agora ele faz também chamando Maria pelo nome. O que Jesus faz é inverter as expectativas, recriar os relacionamentos humanos e propor um novo acesso a Deus sem mediações dos sacerdotes, da religião e de qualquer outra pessoa. Isso é reino de Deus. Isso é a novidade que Jesus traz. Por isso, no dia de hoje, celebrando a ressurreição de Jesus, além de celebrarmos a vitória da vida sobre a morte, nós precisamos aprender com esse texto. As mulheres da comunidade de hoje também devem ser protagonistas no anúncio e não apenas coadjuvantes. A ressurreição, como aprendemos nesse texto, não é uma crença abstrata, mas é a certeza de que Deus age onde estão as lágrimas e onde está a pessoa oprimida. E finalmente o encontro com o ressuscitado, que é descrito nesse texto, acontece nos lugares mais imprevistos, nos jardins e nas lágrimas, não apenas nos templos. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Nós estamos aqui para celebrar a sua vitória sobre a morte, que é a garantia da nossa vitória. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas Ele está vivo e Ele é a garantia de que nós também venceremos. Que Deus possa abençoar aos irmãos e que possamos aprender com esse texto, que possamos nos jardins e nas lágrimas encontrar o ressuscitado. Que Deus nos abençoe. Amém.